Bom, gente, eu faço uma pergunta para você. Você é do tipo da pessoa que vira e mexe está levando um atestado para dentro do local de trabalho? Você já parou para pensar que ninguém tem culpa de adoecer, mas muitas vezes o excesso também de atestados pode ou não trazer problemas? E é isso que nós vamos conversar agora, porque nós estamos recebendo aqui a nossa querida Giovana, ela que é advogada trabalhista, e vem nos trazer algumas informações e explicar melhor como é que funciona essa questão do funcionário, né? Quais são os direitos dele, qual é o dever dele e até que ponto a empresa pode verdadeiramente ficar respeitando esses atestados, quantas vezes, por exemplo. Seja bem-vindo. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Vamos começar primeiro com a pergunta. Sim. Esse excesso de atestados, ele pode causar essa demissão? E a resposta é não. É um direito do trabalhador, né, levar à empresa esse atestado para que ele não tenha aquele dia de trabalho descontado. O que esse atestado ele tem que ter? Tem que ter a data, tem que ter o nome completo do médico, o seu CRM e a CID, que é a doença que aquele colaborador vai ter. O que a empresa ela deve observar quando esses colaboradores estão colocando muitos atestados? É entender o que está acontecendo. Se aquele trabalhador de fato, né, ele está precisando de um amparo maior, se na verdade seria mais interessante fazer um encaminhamento para a Previdência Social, para que ele possa receber algum benefício. Então é isso que a empresa tem que observar. E aí, Vanusa, o que a gente vê muito na prática, que infelizmente acontece? Às vezes o colaborador coloca o atestado, mas vai fazer uma viagem. Às vezes o colaborador coloca um atestado, mas quer só tirar aquele dia ali de folga. E aí isso é perigoso. Se a empresa tiver conhecimento de que o colaborador colocou aquele atestado e que no atestado diz que ele precisa ficar de repouso e ele foi fazer uma viagem, aí sim, ele pode ser demitido por justa causa. É porque aí no caso ele está totalmente errado, né? Isso. Ele levou aquele atestado por fins de doença e de repente está viajando. E hoje com redes sociais ninguém se esconde mais. Ninguém se esconde. Até nisso você tem que observar. Por isso que é interessante, eu costumo falar para as pessoas que elas devem colocar realmente a data daquele evento que ela esteve e ter muito cuidado de forma que ela vai colocar aquelas fotos. Às vezes as pessoas adoram colocar fotos do passado que no presente deixam praticamente claro que você estava ali, que você está vivendo aquilo. Por exemplo, férias, uma praia. Naquele dia não é dia de você colocar esse tipo de foto. Até nisso a pessoa tem que prestar atenção, né? Se for colocar esses famosos TBTs que ocorrem na quinta-feira, deixe bem claro deixar que é um bem TBT. claro. Isso é importante de trazer essas informações. Teve uma vez que eu coloquei uma foto minha, claro, graças a Deus não estava doente, mas coloquei uma foto, esqueci de colocar o TBT. E as pessoas o tempo todo, nossa, que lugar lindo, você está viajando, você está curtindo. Isso é um alerta. Com né? certeza. Isso é um alerta. E como é que funciona o caso de um trabalhador, de um funcionário, que falta várias vezes por problema de doença, mas ele não traz atestado? Como é que pode ficar a situação desse trabalhador? Nesse caso, quando o funcionário não traz atestado e não justifica aquela falta, né, com aquele amparo legal, aí ele vai ter os dias descontados. E quando ele tem esses dias descontados, o que a legislação traz para a gente? A partir de determinados dias, ele pode até perder as férias dele. Então, se você, trabalhador, está doente, vá ao hospital, posto de saúde mais próximo, para que você tenha o seu atestado médico. Pronto. Se essa doença passou de 15 dias, aí no caso já a empresa já não é responsável? Isso, já encaminha para a Previdência Social, porque aí ele pode pegar algum benefício de auxílio-doença, por exemplo. Pronto, aí já fica essa dica especialmente para vocês. Outra coisa que chama a atenção da gente também, relacionado ainda os atestados. Quando a pessoa traz um atestado depois de 24 horas ou depois de 48 horas. Há uns dias atrás, eu entendi que se passar de 48 horas não tem validade? Então, na verdade, a legislação ela não traz um prazo. O que acontece? Algumas políticas internas de empresas dão esse horário. São políticas internas. Isso, são políticas internas. Mas isso não quer dizer que esse trabalhador venha a ser prejudicado, se caso ele buscar os direitos dele. Não. Se não tiver a política interna da empresa, aí ele pode... O interessante é que ele dê aquele atestado pelo menos naquela semana corrente, né? Pelo menos na semana, né? Então, essa história de 24 horas ou 48 horas, porque às vezes a pessoa esquece, né? Hoje, com essa questão de redes sociais, com essa questão do online, como é que funciona essa questão dos atestados? Tem que ser um atestado entregue em mão no RH?
Em regra, é bom que seja em mão, mas às vezes tem empresas, principalmente empresas pequenas, que elas não têm esse RH. Então, hoje em dia tem muito, às vezes, atestado online também. Então, o próprio médico já pode encaminhar esse atestado para o paciente. O ideal é sempre que tenha o nome completo do médico, CRM, a CID, que é a doença que aquele trabalhador vai estar de repouso, e a data. Porque caso esse atestado venha a ser contestado futuramente, né, pode ser até que esse médico seja chamado ali no CRM para identificar se ele lembra daquele paciente. Nós temos algumas condições de trabalho hoje em dia no mercado, né? Nós temos trabalhos terceirizados, né? Temos o empreendedorismo aí, né? Que é um trabalho que muitas pessoas têm em sua empresa, né? E tem algo que chama bastante atenção. Se esse colaborador adoeceu, ele não tem carteira assinada, mas é um colaborador terceirizado. Ele adoece e leva o atestado. Ele não tem direito a receber o seu salário, é descontado, enfim, como é que funciona? Então, nesse caso, o colaborador, para que ele não tenha esse valor descontado, né, daquele dia que ele não trabalhou, ele tem que ter a carteira assinada. O que pode acontecer é, caso ele esteja no trabalho ali clandestino, que é o que a gente chama sem CTPS assinada, no futuro, se ele quiser ingressar nesse trabalho, ele pede essa assinatura e pede esses dias que foram descontados, caso o desconto tenha sido, né, inválido. Por isso que é bom a gente chamar a atenção dessas políticas, que elas devem ser bem claras. Qual é o dever da empresa quando o assunto é falar sobre esses assuntos, inclusive relacionado a atestados? Eu percebi que cada empresa trabalha de uma forma e que dessa forma muitas vezes se é acatado ou não através da justiça. Mas é dever da empresa, por exemplo, deixar bem explicado essa política, deixar bem clara realmente e bem comunicada sobre a questão obrigatória dos atestados? É um dever da empresa. O que acontece? Nós somos um país que nós temos muitos pequenos empreendedores, que às vezes eles acabam entendendo um pouco da legislação a partir do negócio deles que vai crescendo. Então é normal que a gente tenha empresas pequenas que ainda não têm essas políticas claras, mas é necessário que esses empreendedores busquem, né, se saber dessas pautas trabalhistas ou contábeis para que eles consigam passar para os seus funcionários e para que eles não tenham nenhum problema no futuro. O que pode ser uma dúvida para a empresa, por exemplo? Tem funcionários que acabam, de uma certa forma, dizendo que estavam em médico X, Y, e aí, de repente, aparecem com atestados de lugares totalmente diferentes. Isso também é algo que a empresa pode ficar atenta? A gente sempre diz para a empresa analisar o endereço daquele hospital, que hospital é aquele, né? Se o nome completo do médico está ali, se a assinatura do médico de fato está ali. Nós recebemos no escritório sempre muitas perguntas: doutora, o colaborador tal mandou esse atestado, está válido? A gente analisa e fala, tá ok, não pode fazer o desconto desse dia. Quando esse colaborador adoece dentro do local da empresa, e necessariamente ele tenha que ir para casa, vá embora e perca aquelas horas trabalhadas, ele necessariamente tem que trazer atestado? É interessante, porque o que a gente dá de orientação? Se você passou mal dentro da empresa, já sai da empresa e já vai num posto médico já pegar o atestado daquele dia. Pronto, e traga, né? Traga. Independente de qualquer coisa. Se caso não for e continuar dentro da empresa, mesmo não exercendo a função e caso não houver a necessidade, também tem que pegar um atestado? Não, aí depende mais da forma que a empresa trata os trabalha, colaboradores, né? Eu acho que aí já é uma coisa mais de bom senso e de você se colocar no lugar do trabalhador, né? Doutora, o que mais chama atenção e as dicas que a doutora poderia passar para quem está em casa assistindo o programa, que serve como alerta, que muitas vezes causa dúvidas e vocês acabam de uma certa forma dizendo, nossa, a gente não imaginava que o colaborador pensava dessa forma ou a empresa também? Eu acho que a principal ponto que a empresa deve observar é se esse trabalhador está levando muito atestado, tenha um cuidado maior com ele, né? Entenda o que ele está passando. E se for algum problema ainda, né, psicológico, alguma doença mental, tenha muito cuidado. Não faça essa dispensa desse empregador, porque pode ser considerado uma dispensa discriminatória. Então, você empregador, você empreendedor, entenda o seu ambiente de trabalho para que depois você não tenha uma ação na Justiça do Trabalho para fazer a defesa. Pronto. Faltou alguma informação que a gente ainda possa levar? Acho que solucionamos tudo de atestado. Muito bom. Então, para você que está assistindo o nosso programa, fique atento sobre todas as informações, sobre tudo que foi explicado aqui através da nossa advogada trabalhista Giovana Holanda, porque ela traz todas as informações que são necessárias. Antes de você imaginar em buscar os seus direitos, seus deveres, é importante que você se informe.
Com certeza. Né? Para Busca um evitar esses advogado, constrangimentos, né? Busca um advogado trabalhista que ele dá todas as orientações. Verdade. E a PAC sempre arrasa, né? Com Porque certeza. antes de entrar no problema, ela já vem começando logo com a solução, né? Com certeza. Vocês são diferenciados. Quem quiser entrar em contato, então, com a nossa advogada, basta só entrar em contato com o Instagram que vai aparecer na telinha agora, tá bom? E você também pode entrar em contato com o pessoal da PAC.